Então vamos lá, pluralidade dos mundos habitados, aula 7. Primeira coisa que nós vamos fazer é um quiz. Vou fazer umas perguntas para vocês. Vai aparecer uma telinha aí na sua frente e você vai clicar na resposta correta. É aqui no Zoom mesmo, não precisa sair. Vou fazer algumas perguntas, nós vamos falar sobre astronomia. Eu já dei aula de astronomia na escola, sou professor de ciências, já dei aula de astronomia, adoro esse assunto. E aí, tá aparecendo para vocês um quadrinho? Apareceu para todos? Ah, não, porque eu não lancei, estou lançando agora. Ó. Aí, agora foi. Eu quero que vocês respondam, por favor. Qual é a velocidade da luz? Pode chutar se não souber, não tem problema. Depois, quantas voltas na Terra a luz consegue dar em 1 segundo? E por aí vai. São só 3 perguntinhas. Respondam, por favor. 1 minutinho. Lucas, essas respostas aqui foi tudo no chute. Eu tenho quase certeza que eu não acertei nenhuma. Sem problema. Péssima para chutar. Eu não chutei nenhum, eu sei todas elas. Que isso. Parabéns. Temos uma astrônoma entre nós. Não faço nem ideia. Falta alguém terminar aí? Vamos ver aqui se nós já temos um resultado. Rebeca, tudo bem. São realmente de perguntas que, né, demandam muita memória aí, caso a gente já tenha visto. Bom, eu vou encerrar isso aqui só por causa do nosso tempo, só para a gente brincar mesmo, que foi isso aí. E olha só, vamos ver os resultados. Nós tivemos aqui os maiores, a maior quantidade de respostas aqui na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nós tivemos quantas voltas na Terra a luz consegue dar em 1 segundo? 15 foi a maior quantidade. Vamos ver se está certo. E quanto tempo para a luz do Sol? Quanto tempo para a luz do Sol demora? Ah, faltou, esse para aqui está errado, né? Quanto tempo a luz do Sol demora para sair do Sol e chegar na Terra? 8 minutos foi a maior. E vamos lá, vamos para as respostas. Olha só. Velocidade da luz, realmente 300 mil quilômetros por segundo. 8 voltas na Terra em 1 segundo, não 15, são 8. E 8 minutos para luz do Sol, sair do Sol e chegar aqui na Terra. Isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente estudar sobre a pluralidade dos mundos habitados, a gente tem que começar a entender o que é o universo. Para a gente começar a entender o que é o universo, vamos entender o nosso mundinho. A nossa física, né, a nossa ciência já entende, e ela entende que a maior velocidade conhecida é a velocidade da luz, que é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então, não é quilômetros por hora, igual o nosso carrinho dirige, não. É quilômetros por segundo. Isso significa que em 1 segundo, a luz dá 8 voltas em torno do nosso planeta. A gente não consegue nem com o dedo fazer essa velocidade assim, em 1 segundo, dar 8 voltas. Não tem? É muito, muito, muito rápido. O Espiritismo nos ensina, pela própria lógica, que o nosso pensamento ele é mais veloz do que essa velocidade da luz. Porque o pensamento ele não está preso à matéria, como a luz é matéria. A gente sabe que luz é uma partícula, é o fóton material, certo? E se ele é matéria, ele está sujeito, ele está preso às leis da matéria. O nosso pensamento, à medida que o espírito evolui, de alguma maneira ele se liberta dessa matéria, portanto o pensamento ele consegue atingir velocidades muito maiores do que essa velocidade da luz. Bom, esse é o primeiro ponto. A luz que sai do Sol agora, né, essa partícula luminosa que sai do Sol agora, vai demorar 8 minutos para percorrer todo o caminho até chegar aqui no nosso planetinha. Obviamente, os planetas não ficam alinhados dessa forma e a distância entre eles dentro do nosso sistema solar é muito maior do que está aparecendo aqui, a ponto de que a gente nem consegue ver um planeta e nem outro, se a gente, não cabe na tela o tamanho que eu precisava colocar para a gente conseguir ver um planeta. Isso aqui é só uma representação. Por que eu estou falando isso? Porque só dentro do nosso sistema solar, onde nós temos 8 planetinhas, a dimensão espacial é gigantesca.
É inimaginável. A gente já não tem condição de imaginar, de alcançar só o que está dentro do nosso sistema solar, que são 8 planetinhas, mais algumas centenas de luas, né, em outros planetas, alguns milhões de asteroides e alguns planetinhas anões que estão. Tudo isso aqui em volta do nosso Solzinho. O nosso Sol, ele é, comparado a algumas outras estrelas da galáxia ou do universo, o nosso Sol ele é um filhotinho. Ele é bem pequeno, ele é uma estrela de média idade e de médio para pequeno tamanho. O nosso Sol é pequeno. Se a gente for... Agora já vamos partir do nosso sistema solar, que é onde estão os planetas, para a nossa galáxia. Certo? Na nossa galáxia, o nosso Solzinho, ele fica bem na margem, na beiradinha de um dos braços da nossa galáxia. Imaginemos que esse pontinho bem apagadinho aqui, ó, é onde está o nosso Sol. E os microplanetinhas, que seriam micróbios, que seriam, sei lá, células de tão pequenininhas em volta desse pontinho, vocês estão vendo aqui meu mouse, aqui mostrando um pontinho, é bem ali na beiradinha da nossa galáxia que fica o nosso Sol e o nosso sistema solar. Em toda a nossa Via Láctea, nós temos não estou falando milhões, estou falando com B, bilhões de sóis que formam bilhões de sistemas solares com vários planetas, cada um desses sóis. Bilhões. Ok? Essa é a nossa galáxia. Para a gente ter uma dimensão do tamanho da nossa galáxia, ela é como se fosse um disco, certo? Onde o centro do disco é um pouco mais largo e as laterais são mais estreitas. Então é como se ele fosse um morrinho assim no centro do disco, certo? Aqui nesse centro. Nas margens desse disco, agora a gente vai começar a medir as distâncias em anos-luz. A luz demora 1000 anos na velocidade da luz. Então, 1000 anos para percorrer. A luz que sai da beirada da galáxia demora 1000 anos para chegar lá do outro lado na velocidade da luz. Lembra que a luz que sai do Sol demora 8 minutos para chegar no nosso planeta. 1000 anos. No centro da galáxia, a luz demora cerca de 3000 anos para percorrer uma ponta a outra da nossa galáxia em largura. Em comprimento, são 100.000 anos. 100.000 anos. O ser humano nem existia no planeta Terra, porque a ciência diz que a gente tem cerca de 40.000 anos lá nos primatas, são cerca de 40.000 anos de evolução para chegar onde a gente está hoje. Se a luz saiu da beirada da nossa galáxia, ela não está nem na metade ainda para atravessar a nossa galáxia. Quando eu falo, aqui que eu estou dizendo, né, que está o nosso planetinha, são 26.000 anos para sair aqui do nosso sistema solar até chegar ao centro da galáxia. E para chegar de uma galáxia, que é a nossa galáxia, a galáxia mais próxima da nossa, são cerca de 2.500.000 anos-luz. Para que eu estou falando tudo isso? Para que esses números são importantes? Isso aqui eu estou falando para a gente sair da nossa galáxia e chegar na galáxia mais próxima da nossa, que é Andrômeda. A astronomia já reconhece bilhões de outras galáxias, cada uma das galáxias com bilhões de outras estrelas, cada estrela com dezenas de planetas. Não cabe número na minha tela para eu colocar a quantidade de planetas, de sistemas, de estrelas que existe no universo. E a ciência, para entender as leis da física hoje, para a gente entender, a ciência fala de multiversos, universos que a gente não consegue acessar, que seriam necessários para manter um balanço das leis que a ciência hoje reconhece. Já pirou a cabeça da quantidade, do tamanho da coisa? Deu para caber na sua cabeça o que é isso que nós estamos falando? Não cabe, né? Não cabe. Para a gente aprofundar um pouco melhor nisso, eu quero passar um videozinho para vocês, que eu adoro, que é bem rapidinho. Vamos lá. Eu não sei vocês, mas quando você vê esse vídeo, não com os olhos, mas com o coração, quando você se deixa, quando você se permite se colocar no seu lugar,
entender de alguma maneira a proporção e entende que em tudo isso o pensamento de Deus está presente, eu estou me segurando para não chorar aqui, de verdade. É uma emoção profunda. Eu acho que quando a gente passa a estudar astronomia, e é por isso a importância dessa ciência para nós, é nos colocar diante do amor imenso desse Pai, dessa criação que a gente está começando a riscar a superfície para entender o que é esse amor e que comanda tudo isso. E que se é amor e é justiça, e é inteligência e é perfeição, nunca criaria alguma coisa inútil. Nunca. Então, tudo que existe no universo, tudo, existe uma função, está lá presente para atender o amor que esse pai demanda para suas criaturas. Criaturas essas que ocupam todo esse espaço. Porque nada que Deus, na sua inteligência suprema, cria é inútil. Melhorou? Clareou um pouco? Ou só piorou? As dúvidas. Então vamos lá, vamos acompanhando aqui o que está lá no Livro dos Espíritos. Ó. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Se todos os planetas, todos os globos do espaço são habitados? Os espíritos respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Meus irmãos, não são muitos anos atrás, nós tínhamos Galileu Galilei tentando provar para a igreja, e sendo morto por isso, que a Terra não era o centro do universo. Ele falava que o Sol seria o centro do universo. E foi acusado, atacado e morto por acreditar nisso. Que a Terra não era o centro do universo. Nós acreditávamos há muito poucos anos atrás de que éramos o centro do universo. Olha que ignorância. Ignorância essa que não está muito diferente da ignorância que ainda temos hoje, ao nos considerarmos ainda como centros do universo. Ao não entendermos Deus como esse Pai magnânimo que cria e toda a sua criação é útil. De acharmos que somos os únicos nesse universo desse tamanho, de que somos os mais inteligentes, de que somos superiores às outras criaturas do nosso planeta, somos ainda muito ignorantes ao não aceitarmos a existência da vida em outros planetas. Mesmo, mas essa vida que é tão inteligente, por que a gente nunca encontrou? Os extraterrestres nunca chegaram, as naves. É muito, muito além disso. Quando a gente fala de vida em outros planetas, existem vidas em diferentes dimensões. Diferentes dimensões. Da mesma maneira que os espíritos se fazem presentes em muito maior número no mundo espiritual do que encarnados, Emmanuel nos fala que somos cerca de 30 bilhões de espíritos no planeta Terra, crescendo e evoluindo aqui. Desses 30 bilhões, cerca de 7 bilhões apenas estão reencarnados. Então, esses outros mundos, essas outras moradas do nosso Pai, elas estão muito, muito longe de serem apenas outros planetas, mas são também outras dimensões. E aquelas mais próximas de nós, aqueles planetas mais próximos de nós, é muito claro que os espíritos que lá habitam estão em outras dimensões. Da mesma maneira que a maioria dos espíritos do nosso planeta estão em outras dimensões, que a gente chama de dimensões espirituais. A ciência hoje, eu já falei em algum desses vídeos, dessas aulas nossas aí, não sei qual, para comprovar as teorias astronômicas físicas hoje, que é a física quântica e que é a... Como é que chama, gente? Deu branco agora.
Esqueci. A física que estuda as micropartículas e a física que estuda o macro-universo, certo? É a física quântica e esqueci o nome da outra. Daqui a pouco eu me lembro. Se alguém lembrar aí, me ajuda. Uma se contradiz a outra. São as grandes teorias da astronomia e da física hoje, do que a gente estuda, né? Que vieram lá de Einstein e tal, enfim. As duas se contradizem. Então, quer dizer que hoje a gente não tem uma lei universal que explica as leis do universo, que explica a gravitação e tudo mais. O que a ciência começa a partir para que lado? Para a teoria das cordas, não sei se vocês já ouviram falar da teoria da vibração das cordas, que cria matéria, e não interessa isso agora, mas que a ciência começa a falar que deve existir, que é necessário que existam outras dimensões diferentes da nossa, é o que a ciência chama de matéria escura e física escura, para conseguir comprovar as leis que a gente já consegue medir. Por exemplo, a gente mede a gravidade, certo? A gente consegue medir os valores de gravidade. E a gente consegue medir a gravidade no universo afora. Para que os valores que a ciência consegue medir hoje, para chegar nesse valor, seria necessário uma quantidade de matéria muito maior do que a quantidade de matéria que a gente consegue ver, que são os planetas e as estrelas do universo. Então a ciência fala que existe uma matéria que a gente não consegue ver e uma energia que a gente não consegue sentir no universo, que tem que estar lá porque a gente já consegue medir a gravidade. E gravidade é gerada pela quantidade de matéria. Se existe a gravidade, tem que existir matéria. Então, cadê essa matéria? Não dá para ver. A gente não vê com os nossos olhos. Não tem nenhum equipamento material que a gente vê, mas a gente consegue medir. Então, a ciência chama isso de matéria escura e energia escura, que é cerca de mais de 70% da matéria que existiria no universo. Aí a gente começa a entender, e a ciência começa a perceber, que devem existir outras dimensões. E nessas outras dimensões, que hoje a ciência chega até a 11ª dimensão, nós somos seres de 4 dimensões, né? Largura, profundidade, altura e o tempo. 4 dimensões. A ciência hoje entende que deveriam existir pelo menos 11 dimensões para que as leis que a gente consegue provar sejam verdadeiras. Tem que existir outra. Não estou falando de espiritismo aqui, não. Estou falando de física. Tá? Estou falando de física. Agora, a gente pode transformar isso que a física está falando porque o espiritismo já mostra para nós há muitos anos. A gente pode chamar essas outras dimensões necessárias para a física de planos espirituais. Aqueles que são mais grotescos, que são os umbrais, aqueles que são menos materializados, que são os planos espirituais evoluídos. Existem vários. A gente conhece, por exemplo, o nosso lar. Nosso lar, que é uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, que está em uma das camadas dos planos espirituais. André Luiz conta muito bem isso para nós. Quando ele quer vir, ele chama, né, a crosta terrestre, ele precisa passar por diversas camadas, planos diferentes, até conseguir chegar na crosta. São dimensões materiais diferentes das nossas. Ok? Então eu passei por toda essa parte da astronomia, da ciência, para a gente ver como a ciência vai se assemelhando ao que o espiritismo já traz, como isso é real, como isso é racional. Continuando lá no Livro dos Espíritos, acreditar que só os haja, né, outras vidas no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil, nós já falamos. Então, onde que é a casa do Pai? Quando Jesus fala, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus não fala isso do nada, né, sem motivo. Ele está nos dando uma grandiosa lição. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos. Então, à medida que nós nos adiantamos espiritualmente, nós temos a condição de mudar de morada, de mudar, inclusive, de planeta, não necessariamente só de plano espiritual, mas também de planeta. E cada planeta possui as suas camadas espirituais, dimensionais diferentes. Então, as moradas não são simplesmente planetas, mas são também dimensões espirituais, dimensões materiais diferentes.
Estão entendendo? As muitas moradas. Existem aglomerados galácticos conhecidos com mais de 100 galáxias. Esses mundos incontáveis são, como disse Jesus, as muitas moradas da casa do Pai Eterno. São eles as grandes escolas da alma, das almas, as grandes oficinas do Espírito, as grandes universidades e os grandes laboratórios do infinito. E aí a gente vai entender cada um desses planetas, dessas dimensões, cada um com a sua característica diferente. Hoje a gente vai estudar quais são as características do nosso planeta. Mas existem planetas onde não existe mais o trabalho laboral grotesco, pesado, não existe. As almas que lá habitam, elas trabalham o intelectual e a moral. Nós ainda precisamos, é o que nos conta lá na Bíblia, a história, né? A alegoria de Adão e Eva, de que pelo pecado, né? pela quebra do combinado e comer a maçã e aceitar o pecado, o homem deve do seu próprio trabalho tirar o suor do seu sustento. Isso é uma alegoria de que no mundo onde a gente vive, como estamos, por sermos espíritos rebeldes, necessitamos desse trabalho material, trabalho sofrido, de construção, de suor. É uma alegoria que vai muito além disso que eu estou falando. Quem quiser estudar mais sobre essa história pode procurar lá na Gênese de Allan Kardec, que ele traz muito melhor essa explicação. Mas esse é o nosso mundo. E existem mundos muito diversos e diferentes de nós, com espíritos muito diferentes de nós, não só em conhecimento, mas às vezes até em forma física. Ixi, mas aí vamos começar a entrar em ficção científica. Será que J.J. Abrams, será que George Lucas, será que esses grandes como é que chama? Diretores de cinema, de onde que vieram essas ideias loucas quando a gente vê Star Wars, dessas grandes diferenças entre espécies de seres, de mundos diferentes? Será que existem extraterrestres dessa forma? Será que existem diversos corpos diferentes do nosso? E espíritos que habitam, que são diferentes? Olha que pergunta doida essa, né? Será que é realmente só ficção científica? Até onde é ficção científica e até onde é a realidade? Nós sabemos que muito do que a arte no planeta traz para nós, seja de música, seja de pinturas, seja das grandes composições, poesias, filmes, inclusive, muito disso são inspirações da realidade do mundo espiritual. Certo? Quando a gente vê... Como é que é aquela... agora vai me dar um branco grande. Agora eu não pesquisei antes porque eu só lembrei disso agora. Aquela obra que fala do inferno de Dante, o inferno de Dante, é isso? Dante Alighieri? É isso? Eu estou falando besteira? Acho que é isso. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, aquilo lá a gente sabe que é uma visão, certo? É uma inspiração, é uma lembrança, é uma visita que ele faz aos umbrais. E ele está narrando para nós o sofrimento de almas que vivem em algum desses ambientes espirituais. Não é ficção. Certo? Então, muito do que a ficção científica traz é sim, dentro das suas proporções, obviamente, tem muita coisa viajada, mas tem muita coisa também que se assemelha. Quando a gente vê aquele filme Avatar, já viram aquele Avatar daqueles bonecos, daqueles bichos azuis lá? Né, e que são espécies extremamente amorosas, vinculadas à natureza, que têm, né, um corpo um pouco diferente do nosso. Por que não? Por que não existir em outra dimensão, em outro planeta, muito distante do nosso, que nunca com a nossa tecnologia nós vamos chegar lá com nave espacial, coisa nenhuma, mas por que não existirem seres semelhantes àquele? E aquilo ser simplesmente uma percepção, uma intuição espiritual, que o autor do filme, do livro, da ficção, traz para nós, para aos poucos irmos acostumando como humanidades a uma realidade que é muito maior do que essa nossa, que a gente imagina, que somos únicos no universo. Vamos continuando aqui no tema. As muitas moradas. Existe, já li isso aqui? Já li, né? Vamos para frente. Diferentes categorias de mundos. Então, se a gente está falando que o universo inteiro, desse tamanho todo, ele é habitado por espíritos de diferentes níveis, porque quando a gente já estudou os espíritos, a gente estudou a classificação dos espíritos, nós já estudamos?
espíritos infelizes, espíritos impuros, espíritos felizes, espíritos puros. Então, tem 3 ordens, 10 classes. Então, esses espíritos, nas suas afinidades, eles habitam planetas que são semelhantes, que são adaptados à condição desse grupo espiritual. Nós somos aqui no planeta Terra, segundo Emmanuel, cerca de 30 milhões. Cada planeta tem a sua quantidade de espíritos. E nós somos todos muito semelhantes. A gente sabe que a gente vive, a gente já ouviu falar muito, né? Estamos vivendo num planeta de provas e expiações. O que é isso, provas e expiações? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas significa que todos, ou praticamente todos os espíritos que aqui habitam, têm o seu nível de evolução muito semelhante. Nós somos diferentes, mas passamos dificuldades muito semelhantes. Temos conhecimentos e condições muito próximas. Um ajudando o outro, uns um pouco acima, uns um pouco abaixo, uns sabendo um pouco mais, outros sabendo um pouco mesmo, mas no geral somos praticamente todos juntos e vamos caminhando juntos. Então o nosso planeta representa a coletividade espiritual que aqui vive. E aí a gente dá um nome, uma classificação para esse planeta. A classificação do nosso planeta é provas e expiações, porque todos os espíritos que aqui estão necessitam passar por provas, por expiações, para poder progredir. Nós ainda necessitamos desse sofrimento, como a gente já estudou diversas vezes. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz esse comentário para nós. Muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, é esse conjunto de adiantamento ou atraso do grupo de espíritos daquele planeta que vai dar a condição, a característica, né, daquele planeta. E os planetas evoluem da mesma maneira de que os espíritos também evoluem. Então, Kardec vai classificar só a título de didático, para a gente entender melhor, esses mundos. Lógico que isso é muito mais amplo e complexo do que isso, mas para a gente entender, nós vamos dizer que existem 1, 2, 3, 4, 5 classificações de mundos. Os mundos primitivos são aqueles planetas onde os espíritos estão ainda, vamos dizer assim, na idade da pedra, das cavernas, onde não existe desenvolvimento intelectual e muito menos desenvolvimento moral. A partir do tempo, que o tempo vai passando e os espíritos vão adquirindo conhecimentos, tanto intelectuais como alguma sabedoria moral, porque existem espíritos superiores coordenando todo esse projeto e ajudando nessa evolução, esses espíritos vão evoluindo naturalmente e os mundos vão se transformando. Ele passa a ser um mundo primitivo, de mundo provas e expiações. Então nós estamos aqui, ainda no começo dessa evolução. E hoje a gente sabe que estamos num processo de transição, passando onde o nosso planeta e a coletividade espiritual, né, que aqui vive, estamos passando de um mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, para um mundo de regeneração. Daqui a pouco a gente vai ver a característica de cada um desses mundos. À medida que os espíritos desse mundo evoluem, como um todo, eles passam para o mundo ditosos. E depois do mundo ditosos, para mundos celestes, onde existem apenas espíritos altamente evoluídos. Então agora a gente vai estudar um pouco das características dessas classificações de mundos. E aí eu vou pedir para cada um de vocês, quem quiser aí, são 5, eu preciso de 5 voluntários, para tentar me dizer o que acha que é cada um desses, tá? Já vai pensando aí. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral. Então, é o que eu disse, né? É muito mais complexo do que simplesmente dividir em 5. Existem tudo é gradativo, e essa transformação de mundo para mundo demora milhares de anos para acontecer. Não é um dia para o outro, não existe uma data exata, a partir daqui amanhã mudou, não é isso. É uma transformação, um processo. Mas quem gostaria de tentar me dizer quais são as principais características de um mundo primitivo? Sem colar no livro. Ou lá no Evangelho, ou no Livro dos Espíritos. Pode tentar, chuta aí. Jéssica, quer tentar? O que seria um mundo primitivo?
Olha, eu acho que seria um mundo onde as pessoas não conseguem enxergar além de si mesmos, como um mundo de muito egoísmo, um mundo assim de olho por olho, dente por dente, né? Aquela coisa de eu vou fazer o meu e isso, uma certa perversidade, um mundo onde amor, solidariedade, essas coisas não existem. E um mundo provavelmente de muitos sentimentos ruins, né? Como a raiva mesmo, vingança, sentimento de ódio. Eu acredito que seja um mundo assim, um sentimento de competitividade, né? Uma ideia de sobrevivência, de Legal. ter que passar por cima das pessoas para conseguir sobreviver na cabeça desses seres que habitam aí. Então, a Jéssica está trazendo para nós que, juntando, né, tudo que ela falou, assim, um mundo mal. Um mundo mal. Vamos ver vamos ver o que o... Uai. Ah, deixa eu tirar aqui. Eu botei um negócio na frente, agora não está saindo. Vamos ver o que o Evangelho traz para nós. Ué, por que... Ah, achei. Pronto. Eu botei um negócio na frente para tampar a resposta, agora eu não consegui tirar. Olha lá. O mundo primitivo é um mundo destinado às primeiras encarnações da alma humana. Então, olha que interessante. Ele não traz aqui necessariamente maldade. Por que a Jéssica... E ela está certa em trazer isso, mas por que ela traz maldade? Porque dá a entender de que nós, quando a gente começa a nossa evolução espiritual, nós somos maus, mas Deus não nos cria maus. De jeito nenhum. Deus nos cria simples e ignorantes. E cabe às nossas... Oi? Alguém falou comigo? Não? E cabe às nossas próprias escolhas... Te atrapalhei. Posso? Pode falar, fala aí. Posso dar uma opinião e te perguntar, na verdade? O mundo primitivo, ele seria mais materialista, mais instintivo, mais biológico, digamos assim? Isso. Essa palavra que você falou tem muita razão, mas instintivo. Não é mal, né? Ele não necessariamente é mal. Ele pode se tornar um mundo mal se a coletividade de espíritos que eles estão, em sua maioria, tenderem para o mal, escolherem o mal. E aí esse planeta, além de ser primitivo por estar no seu início, mais ligado, vamos dizer assim, saindo do animal, entrando no espírito, com instinto, igual o planeta, igual no mundo das cavernas, no tempo das cavernas mesmo, ele não necessariamente precisa ser mal, mas ele é mais materializado, menos intelectual e mais instintivo, mais, como é que é a palavra? Quando você está no meio do mato, você está... Mais selvagem. Selvagem, essa é a palavra que eu queria, obrigado. Mais selvagem, seria o mundo primitivo, certo? A escolha do mal, olha que interessante isso, a escolha do mal ela é individual. E é isso que é interessante. E é muito difícil a gente entender por que um escolhe diferente do outro. Isso a gente vai ter que entender em outro momento. Mas, se a coletividade, a maior parte daqueles espíritos escolherem o mal, naturalmente aquele planeta, além de ser primitivo, ele se torna um mundo com muito mais dificuldade, guerras, problemas. Em nenhum momento nós tivemos, como humanidade, traçado espiritualmente a necessidade de termos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Isso foi uma escolha dos espíritos, nós que aqui estávamos, como coletividade. E, como consequência, alguma coisa a gente vai ter que sofrer, né, alguma consequência por causa das escolhas da guerra que causamos. Nós sabemos, ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto Campos, Psicografia do Chico, ele traz para nós, por exemplo, que o povo brasileiro, os espíritos, no geral, tá? Que a gente sabe que não existe pátria para o espírito. Mas nós precisávamos receber o povo africano aqui, mas não como escravos, como recebemos. A questão da escravidão, de trazermos o povo português, né, junto com os que se tornaram brasileiros. Então, essa questão da escravidão, ela não foi programada pela espiritualidade, ela foi uma escolha dos homens egoístas. A mistura das raças foi necessária.
Entendeu? Então, a forma como as coisas acontecem é de decisão dos espíritos daquele planeta. Então, o planeta primitivo pode ou não ser mau. E aí, ele passa para depois o mundo de provas e expiações. É um mundo onde, caso esse mundo cresça dessa forma, ele vai dominar o mal. Não tem jeito. Porque se ele chega à necessidade de ter provas e expiações, é porque é que os espíritos causaram mal e agora eles precisam reparar esse mal. Provas, então, são situações que vão colocar à prova para ver se ele aprendeu alguma coisa, para ver se ele venceu aquele vício, aquela situação. E a expiação é aquela situação que vai fazer com que ele repare o erro dele. Então, provar e reparar os erros. Se colocar em prova e reparar aquilo que fez errado. É o mundo que a gente vive. Porque nós escolhemos muitas coisas ruins pelo nosso egoísmo. Então, por isso que a gente sofre tanto. Por isso tantas calamidades. Por isso tantas diversidades entre as pessoas. E aí, depois a gente passando desse mundo provas e expiações, nós vamos para o mundo... Deixa eu esconder aqui. De regeneração. Quem gostaria de falar? Fala, Jéssica. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Se eu conseguir responder. Então isso quer dizer que no Espiritismo existe como se fosse uma afirmação de que existe o bem e o mal. Bem e o mal são escolhas momentâneas, certo? Se eu piso no seu pé com a intenção de te machucar, eu estou fazendo mal. Entendi. Então, filosoficamente, o que é o bem e o mal filosoficamente? É aquilo que a gente tem intenção de fazer. Não é isso? O Espiritismo fala, como filosofia, de que o mal existe se você tiver intenção de fazê-lo. Mas não existe o ser que é mal. Existe o estado de não sentir o amor. Entendeu? Então, seria, por exemplo, uma pessoa que pratica atos ruins, assim, que seriam considerados do mal. Isso se ela tem a tiver ver intenção com... de fazer, se ela tiver intenção de fazer, tudo dentro da lei do universo depende da intenção. Se você tiver intenção de machucar e prejudicar alguém, a gente pode chamar isso de fazer o mal. Isso não significa que você seja um espírito mau, mas você está nesse instante com a ausência do bem. Falta você entender o que é o amor. E aí, dependendo do seu nível de instrução, você pode sofrer consequências maiores ou menores das escolhas que você fez. Vamos supor, se você hoje sabe que amar ao próximo é uma lei universal e você escolhe não amar ao próximo, você sofre mais, você tem mais responsabilidade do que um espírito primitivo lá da época das cavernas que mata o outro por sobrevivência ou por instinto. Entendeu? A intenção sua é totalmente diferente da intenção dele. Então, bem e mal depende das nossas intenções e da quantidade de conhecimento que eu tenho para aplicar as minhas escolhas. Entendi. Então, seria um estado de perversidade que atinge a pessoa por escolha dela. Por então, egoísmo. por exemplo, pessoas que praticam atos que a gente, sei lá, crimes hediondos, assassinatos, de coisas ruins, tortura, essas coisas horríveis que acontecem, elas são, de alguma forma, atraídas por uma certa perversidade. Elas têm um momento, assim, que elas, de consciência, entre escolher ser esse tipo de pessoa? Essa pergunta sua é tão complexa, porque, olha só, porque tem tantos níveis de coisas que a gente pode analisar aí. A gente pode analisar, por exemplo, primeiro, se o espírito é assim. Porque, às vezes, as pessoas nascem em alguma cultura. O que é, por exemplo, o homem-bomba para ele? Culturalmente, ele aprende que para adorar a Deus, ele precisa fazer isso. Qual que é a intenção dele? A intenção dele é adorar a Deus. Não necessariamente ele está achando que fazendo isso ele vai salvar o outro. Então, ele não está se sentindo mal. Então, existem níveis tão complexos dessa sua pergunta. Depende da cultura de uma pessoa depende se ele tem alguma deficiência intelectual ou não. Porque a gente sabe que existem algumas, dentro da psicologia, da psiquiatria, existem algumas síndromes, né, mentais que fazem com que a pessoa perca a capacidade de entender ou de sentir o outro, certo? O que são os psicopatas, as psicopatias. Então, depende se a pessoa está fisicamente danificada nessa situação ou não.
O que a gente tem que analisar antes de tudo, né, antes da situação material dela, é o espírito. Porque, primeiro, se o espírito está naquela, se o corpo está naquela condição, é porque existe lá no espírito a origem, certo? O espírito ainda pode estar mal, ele ainda pode sentir prazer em fazer mal para o outro. Isso pode acontecer. E aí, a maioria desses espíritos, eles são, muitas vezes, isolados. Por exemplo, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, se o planeta evolui e a maioria daqueles espíritos que estão naquele planeta querem o melhor, querem melhorar, querem crescer, mas ainda existem espíritos nesse estado que você está dizendo, de perversidade, esses espíritos, eles são convidados a se retirar do planeta por um estado de energia, de vibração. Ele não está mais compatível com o que a maioria daqueles espíritos querem. Então, ele é retirado, é levado para um planeta mais atrasado. Então, um espírito que está num planeta de provas e expiações, mas não está compatível com aquele planeta, ele pode ser retirado e levado para um planeta primitivo. Um planeta de regeneração. Se a gente está passando agora por essa transição, você pode ter certeza que já há muitos anos, muitos espíritos são retirados do nosso planeta e levados para outros planetas mais atrasados, porque eles não estão aptos a permanecer na vibração que o nosso planeta e a sua evolução promovem. Então, ele tem que ser retirado daqui. Entendeu? Então, existem espíritos assim, mas é por escolhas deles. Porque Deus, nosso Pai, a todos os instantes, nos dá a oportunidade de aprender, de reparar, né, de nos transformar. Se a gente continua escolhendo, não quero, sou rebelde, vou continuar errando, você vai para a prisão. Não é assim que funciona na Terra? Se você faz um crime, você não é preso? No mundo espiritual é dessa maneira também. Entendi. Era basicamente isso que eu estava pensando, que quando você falou aí, me explicou. Que seria assim, né? Por que então que pessoas que cometem atos de violência tão graves ainda estão aqui? Mas é porque a nossa vida é muito curta aqui, né? Então, proximamente ele vai voltar lá pro Sim. Ele pode ter fazer cursos, fazer transformações íntimas do mundo espiritual e ter uma oportunidade de reencarnar e aí de reparar esses erros que ele já fez. Pode ser que ele erre de novo e cometa os mesmos crimes novamente. Vai chegar um ponto que vai ser um ponto final. Ele vai ser convidado a se retirar ou ele vai ficar aprisionado em algum outro lugar. Tem tantas histórias, mas por causa do nosso tempo, eu vou pedir para a gente, né, conversar mais sobre isso. É uma história linda. É uma história linda que Gandhi conta. Peraí, como é que foi a história? Chico Xavier contou sobre Gandhi e Hitler, que são dois espíritos muito famosos, né? São espíritos muito importantes na história do nosso planeta, e Gandhi se coloca à disposição da evolução de Hitler. Hitler é retirado do nosso planeta e levado para Plutão, que é um planeta dentro do nosso sistema solar, muito afastado. Existe essa história. E aí Gandhi pede para o nosso Senhor Jesus Cristo para ficar lá em Plutão, que é uma prisão espiritual, para acompanhar o espírito de Hitler, para a sua evolução, para acompanhar a sua evolução. Parece coisa de ficção científica, não parece? Parece que a gente está vendo Star Wars de coisa. Mas se a gente analisar, olha só, o espírito extremamente inteligente que era Hitler, extremamente inteligente, extremamente, mas com um nível de maldade, de egoísmo profundo, certo? Que teve grandes condições de liderar o planeta, assim como o Napoleão também teve, de liderar grandes comunidades do planeta para o desenvolvimento, mas escolheu pelo egoísmo a guerra, a destruição, a soberania. Então, esses espíritos têm grandes tarefas para cumprir para se regenerar. E se a gente vê um espírito como o Gandhi, por exemplo, de tamanho amor, de tamanha simplicidade, é natural que ele, de alguma maneira, queira ajudar o outro, porque os dois, eles eram do mesmo tempo, da mesma época, né? Se correspondiam enquanto vivos por carta. Existem cartas de Gandhi para Hitler. Então, é natural que, se você tem afinidade, por mais que o outro seja mau, mas se você o ama, não interessa. Se você tiver um filho e seu filho é mau, vai ser preso, não interessa. As mães vão lá na prisão, vão continuar amando o filho, não interessa a idade que ele tem, a maldade que ele fez, a mãe vai continuar amando. Então, o espírito continua amando, ele quer ajudar. E aí ele pede para ir para uma prisão espiritual para contribuir com a evolução do outro. Se é verdade, se não é verdade, importa para nós? Não. Mas que a lição faz sentido e que ela fique para nós, é isso que importa, entendeu?
Entendi. E esses são os mundos. Esses são os mundos. Vou passar um pouco mais rápido por causa do tempo, tá? Os mundos... Mas brigadão. Que isso, de nada. Os mundos... Deixa eu tirar essas coisas que eu coloquei aqui na frente. Os mundos regeneradores, ou os mundos de regeneração, são aqueles mundos onde o bem já começa a aparecer mais do que o mal, certo? Onde as nossas condições intelectuais já estão mais avançadas, é o que a gente consegue ver hoje. A nossa tecnologia está extremamente avançada ao que era 200 anos atrás. Extremamente. Nós estamos, faz parte desse salto planetário, dessa transição. Então, os mundos regeneradores servem de transição entre Deixa os mundos... eu te perguntar só uma coisa, que senão depois eu vou esquecer. Quando você fala dessa tecnologia, eu até questionei muito isso, porque isso é importante para a evolução dos mundos. A tecnologia, com certeza. Com certeza. E Emmanuel fala para nós, lá no Consolador, que o espírito, para evoluir, ele tem duas asas. A asa intelectual e a asa moral. As duas são necessárias para a evolução. Obviamente, a asa moral, ela é mais importante, certo? Mas você pode ser um espírito, como eu estava dizendo Hitler, um espírito que tem a sua parte da asa intelectual extremamente avançado, mas se você avançar o seu intelecto sem entender a moral, você tem grande chance de cair e se tornar alguém perverso, alguém que se acha superior ao outro e quer dominar o outro. É por isso que a moral é mais importante. Você tem pessoas extremamente simples, sem nenhuma condição intelectual, que nunca foram para a escola, mas têm um amor profundo. Então, moral. Eu ouvi isso, porque no início também, quando fala nos mundos primitivos, ou no de mundo, eu não sei onde que eu li, acho que foi de expiação, falando dos indígenas, em termos de primitividade, mas eu acho que eles eram muito mais amorosos, matavam, mas matavam... O amor era diferente, porque eu acho que quanto mais tecnologia, parece que o amor fica menor, você entendeu? Parece que o conhecimento, às vezes, em termos tecnológicos, de querer fazer as coisas, parece que sobrepõe ao amor. Você entendeu? Eu entendo, mas isso só acontece porque, na verdade, a gente está num processo de evolução intelectual sem amor, sem saber o que é amar. A partir do momento que a gente aprender de verdade o que é o amor, a gente vai utilizar muito essa tecnologia a nosso favor, a ponto de que a gente vai precisar trabalhar de forma grotesca, braçalmente, cada vez menos, para a gente voltar para a nossa parte intelectual, sentimental e emocional. Quando a gente fala, você está falando da questão dos indígenas, isso é complicado, porque é a mesma coisa você falar assim, um cachorrinho ama muito mais do que às vezes um ser humano. Não é questão de amor, é questão de ser ainda primitivo. É questão de você seguir as regras da sua existência de uma maneira ainda instintiva, mas não necessariamente desenvolver o amor. Será que a gente realmente acha que um cachorrinho ama mais do que um ser humano? Não sei, né? Às vezes eu acho que sim, pelo mundo que nós vivemos, você entendeu? Pela forma que ele se apresenta e pela forma como alguns homens se apresentam. Mas você pode ter certeza, o cachorrinho pode ser bonzinho tanto que for. Se você pisar no rabo dele ou maltratar ele, ele vai virar bocada e te morder. É do instinto. Tá do certo. Instinto. Né? Então, dá a impressão, a mesma questão dos indígenas, dá a impressão de que às vezes era mais amor. Mas entre eles, entre as tribos, por exemplo, se a gente for realmente estudar a história dos indígenas, eles eram extremamente machistas, matavam a sua própria espécie. Não, isso é verdade. Então, assim, né? Foi o que também a Jéssica falou antes do primitismo. Porque o que acontecia? Os homens da caverna, vamos dizer, não tinha esse aglomerado, porque eles precisavam uma força, mas em termos, eles repartiam as coisas. Você entendeu? Assim, tem uma... E com certeza, quanto mais você desenvolve o seu intelecto, às vezes você quer dominar o outro também. Se você não aprende... É por isso que Emmanuel fala das duas asas. É necessário que a gente desenvolva primeiro, como mais importante, a moral, mas tão importante quanto, ou quase, o intelectual. Como espíritos, a nossa evolução intelectual também é importante. Por isso que estudar é importante, conhecer sobre tudo é importante. Se a gente for analisar nosso Senhor Jesus Cristo, que é o espírito mais evoluído que a gente conhece, é o governador do nosso planeta,
ele é o espírito que mais ama e que mais está próximo de Deus, mas é o espírito que tem maior conhecimento científico e intelectual que a gente conhece também, que governou, né, que cuidou do surgimento do planeta. Quando a ciência estuda que sai uma parte do Sol, uma massa do Sol que se resfria, e aí que todos os processos vão acontecendo, depois vão surgindo os primeiros seres vivos coacervados, as primeiras células que vão se juntando. Todo esse processo físico, químico, biológico, quem governa tudo isso é a mente de Jesus. Então ele tem que ter todos esses conhecimentos, assim, ele tem, e muito mais, né? Conhece tudo. Então a evolução, eles são as duas asas. Gente, já são 9 horas. Nós estamos conversando sobre tanta coisa. Nós estamos atrasados demais. Continuando. Os mundos ditosos, né? Onde já sobre o bem já está acima do mal, praticamente só bem, não tem tanto trabalho braçal, é mais intelectual. E os mundos celestes e divinos são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A gente não tem muita informação, porque a gente não consegue identificar muito o que é isso, nós estamos muito longe disso. Então, para nós fica difícil entender o que seriam esses mundos. Eu ia passar um vídeo, mas eu vou mandar o vídeo para vocês assistirem depois, tá? Contando um pouco da história, que lá na Revista Espírita, isso aqui é uma mensagem que Kardec colocou na Revista Espírita, então a legitimidade é muito séria, que é uma mensagem do espírito, o compositor Mozart, que depois da sua passagem no planeta, e de vários momentos que ele se depurou, ele foi morar no planeta Júpiter, que é um mundo muito mais avançado do que o nosso. Nós sabemos que, espiritualmente, o planeta Terra é o mais atrasado do sistema solar. Todos os outros planetas já estão em níveis mais adiantados do que os nossos, certo? E os espíritos que saírem daqui do planeta vão para outros sistemas solares, que não o nosso. Mas Mozart vai contar como é que é a sua vida lá, como é que é a construção da casa dele, que ele morava, que são vibrações de notas musicais que constroem a casa. É maravilhoso, porque é outra dimensão. Então vai falar de energia, tá muito bonito. Depois eu mando o vídeo para vocês, não vai dar tempo agora. Vou contar rapidamente, desculpa o horário, vou contar rapidamente um pouco da história do nosso planeta. A gente sabe, e a gente estuda, e a ciência tem muitas dúvidas hoje, né, os historiadores, sobre os egípcios. Como é que os egípcios tinham tecnologias para construir pirâmides com aquele nível de cálculos matemáticos tão profundos? Não só os egípcios, mas os maias, os incas, os astecas, que tinham todas essas capacidades, tecnologias, que antes não tinham, que a história mostra que não existia, e aí esse povo tinha por alguns mil anos, e depois tudo isso desapareceu, né? Meio que sumiu. A gente não tem tantos resquícios disso. O que é isso? A história espiritual nos mostra que em determinada época, alguns espíritos que foram exilados, né, que foram pedidos para se retirar de outros planetas, vieram para cá. Capela é um sistema solar. Existe um sistema solar, se não me engano, são 2 ou 3 sóis desse sistema solar, não lembro se são 2 ou 3, com vários planetinhas em volta, certo? Que passam por evolução e transformação da mesma maneira que o nosso planeta e os planetas do nosso sistema solar também passam. Alguns milhares de anos atrás, um desses planetas estava passando por uma transformação, por esse processo de transição planetária, e vários desses espíritos tiveram que sair de lá. Não eram compatíveis moralmente para continuar lá e foram trazidos para o planeta Terra. Nosso Senhor Jesus acolheu esses espíritos no nosso planeta. Esses eram espíritos muito mais intelectualizados do que os habitantes da Terra, muito mais. Mas eles ainda não tinham moral. Mas quando eles vêm, eles começam a dominar, porque são muito mais inteligentes. E aí começam a construir populações, civilizações, trazer novas teorias, trazer novas técnicas, certo? Novos conhecimentos. E aí a gente vê esse grande boom tecnológico que nós tivemos há milhares de anos atrás. O povo egípcio é um exemplo desse povo e tal. E aí esses espíritos foram vivendo aqui por várias e várias reencarnações, muitos deles foram se depurando. Como eram líderes intelectuais, tiveram que aprender a amar, a cuidar, e aí foram trabalhando essa outra asa moral. E aí, ao longo desses milhares de anos, muitos foram retornando
para o seu sistema solar de origem, que era Capela. Muitos ainda estão aqui. Talvez muitos de nós podemos sim ser espíritos de outros sistemas solares, podemos ser alguns desses exilados de Capela. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história espiritual do nosso planeta, vocês podem ler esse livro do Edgar Armond, que chama Os Exilados de Capela, e tem muita coisa também no livro Universo e Vida, do Hernani Santana, que conta um pouco dessa história. Tá? Depois a gente pode conversar mais, por causa do tempo eu vou passar para frente. Junto com esses espíritos de Capela, volta lá, muitos outros espíritos bondosos também quiseram vir. Então imagina, a história da mãe que eu estava dizendo, você é uma mãe e tem seu filho. O seu filho rebelde não quer se melhorar, você já adquiriu evolução suficiente. Mas aí o seu filho é convidado a se retirar. Você ama ele profundamente, você vai deixar ele ir para outro sistema e não vai junto com ele? Muitos espíritos bondosos vieram juntos para ajudar nesse impulsionamento evolutivo do planeta Terra e dos espíritos que foram exilados de Capela. Alguns exemplos desses espíritos: Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, José e Maria. Maria é um espírito que veio não só de Capela, veio de Sírios, que é um sistema solar muito mais evoluído do que o nosso e do que Capela. E esse espírito bondoso, amoroso, maravilhoso, que o nosso Senhor Jesus pediu para que pudesse recebê-lo como filho, para suportar tudo aquilo que Jesus precisaria passar para nos ensinar o amor. Então, Maria não é um espírito daqui. Maria é um espírito de outros orbes, de outras dimensões, muito preparado e muito evoluído. José também, para entender e acompanhar e vários outros espíritos, né? Então, a espiritualidade nos conta e nos mostra que o nosso planeta, ele é sim uma escola, é uma escola da nossa alma, ele é um hospital, e é, ao mesmo tempo, uma prisão. Da mesma maneira que em uma cidade, aqui na nossa cidade, Uberlândia, tem gente que está no hospital e que depois sai do hospital, que se cura. Tem gente que vai preso e que depois sai da prisão e porque pagou a pena. E tem gente que está na escola estudando. Não é assim? O planeta é a mesma coisa. Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que está aqui porque está aprisionado, porque tem que passar pelas provas, pelas expiações. Tem gente que está aqui porque é doente. Todos nós somos doentes espirituais. E a matéria, né, cura essas nossas doenças espirituais. E aqui é o lugar da gente aprender. Escola, é onde a gente aprende, são as expiações e tal. Então, o nosso planeta ele serve para isso. A gente reencarna para a gente dar saltos evolutivos. É na matéria, quando a gente esquece, né, o que a gente é de verdade, é que a gente consegue aprender um monte de coisas que a gente nem imagina. Então é para isso que serve a reencarnação. E aí, para a gente encerrar, eu trouxe esse texto aqui lá do Caminho, Verdade e Vida, que fala o seguinte, é do Emmanuel, né? Fala o seguinte: a Terra em si sempre foi boa. O planeta Terra sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. O planeta é maravilhoso. De nada vale partirmos do planeta se a gente fica pensando, nossa, esse planeta é ruim demais, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir para outro planeta mais evoluído. Tal. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Eu não sou bom, por que eu quero ir para um planeta melhor do que eu mereço? Nós somos difíceis mesmo. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, é aquilo que eu falei. O grau de evolução do planeta depende do conjunto espiritual que vive naquele planeta. Allan Kardec traz para nós lá na Gênesis. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam. Hoje nós temos muito menos vulcões, terremotos, furacões e qualquer outra coisa do que há milhares de anos atrás, muito menos. O que se agita hoje são as entranhas da humanidade, são os nossos sentimentos. É isso que tem que se renovar, que se transformar, né? Deixa eu ver. Tá bom, né? Vou falar um pouco disso. Tá ótimo, acho que foi por causa do nosso tempo. Vamos fazer a nossa... Eu vou mandar 2 vídeos para vocês, tá? Que não deu tempo de passar hoje, para vocês assistirem sobre essas questões de vidas em outros planetas.